Seja bem-vinda, minha amada. Esteja à vontade. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja. Quem puder estar com o microfone áudio desligado, por gentileza, eu agradeço. Ok, Cleia. A paz do Senhor a toda a igreja. A paz, minha amada. Hoje é a igreja virtual, mas é a igreja. Eu sou a pastora Cleia. A pastora Rita hoje me chamou, estava no trabalho para trazer uma palavra. Amada, você está com dificuldade. Oi, você tem que configurar. Ah, desculpa, Cleia. Posso continuar? Então, a pastora Rita me fez o convite para trazer uma palavra. E achei que não ia chegar a tempo, mas deu para chegar, graças a Deus. E eu quero dividir com as irmãs aí, porque Deus falou muito no meu coração sobre esta palavra. E essa palavra hoje retrata a nossa realidade, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Capítulo 1, verso 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-o pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e a serviu. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Amém? Vou fazer uma breve oração, amém, igreja? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai querido, eu venho diante de Ti buscar socorro, ajuda do Teu Espírito Santo para a revelação dessa palavra, na qual falará comigo e com todos, Pai. E nós queremos não só ouvir, Pai, mas pedimos ao Senhor poder e autoridade para colocar em prática. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a nossa cura e a nossa libertação no teu reino, para te adorar, para te exaltar. Que diminua eu, Pai, e cresça o Senhor cada vez mais. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amadas, como diz a palavra, a cura da sogra de Pedro é uma leitura que, se nós olharmos, todo mundo conhece, né? E muitos passam despercebido pelo conteúdo que ela nos dá. A palavra do Senhor, quando a gente pega, lê, a gente só fez uma leitura. Nós precisamos meditar em cada versículo, em cada letra, em cada ponto, para que nós possamos absorver o que ele deixa para nós hoje. No 29, e logo saindo da sinagoga, o Senhor Jesus estava a trabalho, ele estava já fazendo a obra do Pai na sinagoga e em outras cidades. Mas ele resolveu dar uma passada na casa da sogra de Pedro. É como se hoje o Senhor falasse assim, hoje eu resolvi dar uma passada na casa da Maria Rita, da pastora Maria Rita. Ou na casa de cada um de nós aqui presente.
E no que ele dá uma passada na casa da sogra de Pedro, ele encontrou ali algumas pessoas reunidas. Aqui na palavra se relata sobre Simão, André, Tiago e João. São 4. A Bíblia não relata que havia mais pessoas dentro da casa, além da sogra, que eu acredito que ela estava lá deitadinha no canto, né? Não estava no meio, porque quando a gente tem um pouco de febre, a gente quer silêncio, a gente quer ficar isolada, porque tudo faz mal. E sabemos que a maior parte das vezes, quando a gente adquire uma febre, é por alguma infecção, alguma inflamação, alguma coisa não vai bem naquele ser. Aí salta fora a febre. A febre é um sinal e um pedido de socorro, não é? E ele vai, e a sogra de Pedro estava deitada. Eu só não sei se era na cama ou se era no sofá. Naquela época não tinha televisão, acredito que era na cama. Também não tinha celular. Ela devia estar na caminha dela. Naquela época, quando chegava alguém para nos visitar, por exemplo, se o Senhor Jesus hoje vir na casa da pastora Rita, eu vou falar dela, que ela está de frente para mim, ou não é, da pastora Rita. Pode ter os convidados que for lá por emoção, por alegria, por saber que o Senhor Jesus, uma pessoa nobre, né, especial, é o rei, é o todo que dá sentido para a nossa vida. Então, nós queremos invadir a casa dela, estar ali para poder presenciar a chegada, né, daquela pessoa tão nobre. Era costume a dona da casa fazer a recepção, vir recebê-lo, os convidados. Chama a atenção de Jesus que, no caso, a casa era da sogra de Pedro e ela não estava ali. Como Jesus conhece tudo e sabe tudo, ele não cumprimentou ninguém, ele foi direto a ela. E o que é lindo? Então, chegando, no 31, então chegando-se a ela, tomou-o pela mão e a levantou. Aí pode falar assim, mas, irmã Cleia, é tão simples assim, basta dar a mão. É simples. É nós que complicamos o aperto de mão do Senhor Jesus. Ele tomou ela, tocou na mão dela, e em seguida a febre a deixou e ela alegremente foi servir. Não só o Senhor Jesus com alegria, mas todos que estavam ali. Naquele momento, irmãos, eu me pego dentro desse contexto e aplico na minha vida. Será que se o Senhor Jesus tocar na porta ali, eu vou reconhecê-lo que é Ele, eu não vou estar com febre, eu não vou estar gripado, eu não vou estar com enfermidade nenhuma, mas será que eu vou ter a grandeza de recebê-lo, de reconhecê-lo? Porque muitas das vezes o Senhor nos visita no anonimato, é quando nós não estamos esperando. Ele não avisou ninguém que ia na casa da sogra de Pedro. Foi surpresa até o próprio Simão, André, Tiago e João. Não é verdade? Jesus hoje ele pode vir de encontro. Como eu estou falando da pastora Rita, ele pode chegar, pastora Rita, na tua casa e você não precisa estar doente. Amém. E se estiver doente, ele vai fazer como ele fez com a sogra de Pedro, ele vai te tocar na tua mão e vai te pôr de pé. E qual será a nossa reação ao receber esse toque do Senhor Jesus? Será que a gente vai queixar do pastor? Será que a gente vai queixar da casa bonita que tem o nosso vizinho? Ah, Senhor, já que o Senhor está aqui, eu vou lavar a minha roupa suja, eu vou falar tudo que eu vejo e que eu não concordo. Muitas das vezes é assim que a gente faz. A gente não olha para o nosso eu, não olha para a nossa falha, não olhamos para a nossa casa. Olhamos para a casa do vizinho. E Jesus está interessado em você, em mim, em ti.
Ele hoje, ele quer entrar na tua casa. E ele quer ter um particular com cada um de nós. Ainda que você não esteja com febre de uma infecção, mas você pode estar com a febre da inveja, você pode estar com a febre da fofoca, você pode estar com a febre do desprezo, do descuido, do pouco caso, porque a tua casa não é tão grande ou tão bonita como a vizinha da esquerda ou da direita. Mas o Senhor Jesus, quando nasceu, o berço dele não foi um berço que chama atenção. Era uma manjedoura. Senhor Jesus, eu não conheço ninguém meditando nessa palavra, porque, pastora Rita, eu tive a oportunidade de meditar, fazendo o trajeto do meu lavoura até eu chegar em casa. Ainda fui preparar o almoço para o meu companheiro, ainda fui almoçar, sistemar a cozinha e dar uma pincelada aqui para poder estar aqui com vocês. Aí, 5 minutos antes, eu peguei um copo d'água, porque minha garganta seca, e eu fui ali orar e pedir a Deus para ele falar o que ele tem de falar comigo. Porque primeiro ele fala por quem está pregando, para quem está falando. E que essa pregação, essa ministração viesse fluir dentro de mim e todas nós. Porque essa é a visão de Jesus indo na casa da sogra de Pedro. Jesus viu que tinha alguma coisa que não dava bem. A anfitriã não veio me receber. Ele foi direto nela. Mas ela se alegrou e se levantou. Ela ficou tão grata que ela foi servi-los. A palavra não fala que ela foi servir ele, porque senão podia falar, mas também era Jesus, né? Servi-los, plural. O que eu aprendo aqui é que Jesus não faz nada no singular. Ele, quando entra na minha casa, ele entra para visitar toda a casa. Ele não fica só na sala que está tudo arrumadinho. Porque todas as casas, tanto ser humilde como a mais chique na terra, a sala está sempre bem posta, para não te pegar de surpresa. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus foi direto no quarto. O Senhor Jesus entra na nossa casa hoje e encontra essa liberdade de entrar no banheiro, no quarto, na cozinha, na sala, no corredor, no quintal. Porque aonde ele chega, alguma coisa acontece. Ele chegou e tocou na mão dela e a febre foi embora. Que maravilha! É uma maravilha. E outra coisa que me chama muito, eu vou pular alguns versículos para não prolongar, que eu tenho pouco tempo. Outro versículo que me chamou a atenção foi a forma com que Jesus operou essa maravilha na sogra de Pedro. A palavra aqui não, ele não diz. Esposa, mas foi uma chamada. A palavra que o texto aqui não diz que ele falou nada. Jesus entrou, foi direto, tocou na mão da sogra de Pedro, a febre deixou, ela levantou e foi servir. Não fala em nenhum momento que ele perguntou quem era, expulsava ou fazia algum tipo de... Ele poderia, com o direito dele, mas ele não fez nenhum tipo, digamos assim, de manifestação que prendesse a minha atenção. Olha, uma pessoa para ter autoridade não precisa virar cambalhota. Jesus é autoridade em pessoa. Mas aqui adiante, ele não permitiu que o demônio se manifestasse. Não permitiu, porque Jesus conhecia quem estava ali. Muitas das vezes a gente tem Jesus na nossa vida, mas a gente não sabe que dimensão há dentro da nossa casa. Por isso é importante deixar ele entrar em todos os ângulos da nossa casa.
Aquela mulher, quando levantou, não dá o nome dela, ela se propôs a servi-lo, Jesus. Eu acredito que aquela mulher estava cheia de gratidão, uma gratidão. Tem um telefone aqui que toca de um em um segundo, e perdão aí. Ela não permitiu, ela estava tão grata que ela queria servi-lo, era um prazer, foi uma... Ai, eu penso que foi o verdadeiro milagre dela, foi ela servir Jesus, não foi nem ela ter sido curada daquela febre. Não é assim conosco? Quando a gente recebe Jesus, a gente não faz assim? Primeiro amor, como a Bíblia fala, por causa dos escândalos, o amor de muitos se esfriaria. Mas quando nós vemos para Jesus a primeira vez, é um amor. A gente quer virar cambalhota, a gente quer ir no culto de manhã, quer ir na consagração, quer ir no culto à tarde, quer ir no estudo, quer ir no monte. A gente não cansa. E aqueles mais velhos que já estão lá, calejados, já conhecem o procedimento, eles não suportam essa euforia do mais novo, do novo convertido, porque é passageiro. Aqueles mais velhos, eles têm maturidade, que já passou também, como eles. Como eu passei, eles também passou. E nós precisamos entender que o Senhor Jesus, quando ele entra na nossa casa, ele quer trazer algo diferencial dentro da tua casa. Se você é filha de Deus, você precisa fazer o diferencial no meio da família, independente da família te desprezar ou fazer pouco de você. Você não é ninguém, agora fizeram uma lavagem cerebral na tua mente, você está lá agarrado com os crentes, porque foi tudo isso que eu escutei quando eu tive um encontro com Jesus. Foi tudo isso. Mas o Senhor Jesus nunca mais, ele me deixou decepcionada. Ele não só me curou de uma febre, que todas nós já tivemos, mas ele me libertou. Ele me deu o direito do nascer de novo. E o nascer de novo é se apresentar para ele com toda a honra, com toda a glória, com tudo de melhor que nós possamos obter, é para ele. Valorizar a presença dele na nossa vida é o princípio de sabedoria para fazer uma aliança com o Espírito Santo. Ele entrou na casa da sogra de Pedro e ela se pôs a servir. Eu pergunto hoje para mim e estendo para todos vocês: você mora sozinha? Não. Ninguém aqui mora sozinho. Mas a pessoa que está mais próxima de você, você hoje já se preocupou em levantar pela manhã e dar um bom dia sorrindo? Ah, eu sim, pastora, eu faço. Mas você fez isso com integridade? Porque um bom dia, ou eu te amar, está nas nossas ações. Muitas das vezes, a nossa mãe, ela já cumpriu com o processo dela. Ela já cumpriu com o processo dela. Ela casou, teve filhos, criou. Não é? E o tempo passa, ela vai envelhecendo. E no que ela vai envelhecendo, nós vamos afastando dela. Que ignorância! Nós devemos abraçá-la, porque talvez ela não tenha estudo, talvez ela nunca entrou num avião, talvez ela nunca fez uma viagem do seu sonho, mas ela tem a experiência da fadiga do dia a dia. Grandes obras, essa mulher passou para você hoje estar aqui. Eu pego a sogra de Pedro e trago para dentro da minha casa. Será que você hoje, eu falo por mim, será? Eu não tenho mãe, mas a minha mãe já morou comigo.
E a minha mãe não era uma pessoa fácil de lidar. A minha mãe tinha um poder aquisitivo bom. E ela falava para mim assim: eu estou morando com você, não vai te faltar nada, Cleia. Mas olha, cuidado para mim não sair daqui. Porque você vai se arrepender. Porque uma mãe é para sem filhos não é para uma mãe. E eu dizia para ela: longe de mim, mãe, fazer essa coisa. Ela falou assim: não, porque filho é muito ingrato. Não é porque eu tenho dinheiro que eu tenho que dar meu dinheiro para os filhos. Mas ela falava isso para as filhas. Nós éramos em 6 mulheres e os meninos eram 5 homens. Eles tiravam tudo dela. Queria reformar a casa, ela comprava tudo, ela não reclamava. Quando o dinheiro acabava, ela tinha 3 reformas, né? Quando o dinheiro dela acabava, aí ela vinha nas filhas, mulher, né? E falava assim: eu vou ficar aqui uns dias com vocês, porque esse mês eu não sei, o governo, o prefeito, que sempre tem um culpado, né? O prefeito não deu lá o que a gente queria, a gente está meio apertado. Era mentira. Ela não só não dava para nós, filha mulher, como ela dava tudo para os filhos homem. Mas quando ela ficava num aperto, eram as filhas mulher que tinham que socorrer ela, e a gente socorria com alegria. Ela morou comigo 3 anos, para mim era uma alegria. Mas ela não via assim. E quando meus irmãos chegavam na minha casa para visitá-la, que era raro, mas iam, ela sentava na mesa com eles e falava para eles assim: dá um jeito de melhorar a minha ida lá para sua casa, que eu não suporto mais estar aqui. Irmãs, a minha mãe era missionária, a minha mãe era crente, a minha mãe gostava do fogo, que fala em mistério, que sapateia, que faz todo esse glamour do Pentecoste. E eu chorava, eu só sabia chorar. E ela falava para mim assim: você é uma manteiga derretida, você vive chorando. Eu falava assim: não, mãe, agradece a Deus por eu estar chorando, porque enquanto eu choro, eu estou tendo a cura. Porque quando você não chora, você não tem mais sentimento, você já morreu espiritualmente. Ainda bem que se eu te ofender, você vai ter uma reação, você vai chorar e vai orar. Porque você está na prova. Eu não sabia que Deus usava, permitia a minha mãe ser daquela forma para tratar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dela e pela oportunidade de hoje estar aqui participando vocês de um pedacinho da minha história, vivida com Jesus. Eu fui morar na casa em Juiz de Fora, vizinho, pertinho da casa do pastor Tarcísio. Foi nessa época que eu conheci o pastor Tarcísio e a pastora Adriana. Eu tenho eles como referência do que é servir a Deus, do que é ter compromisso e do que é nascer de novo. Então, nessa época, ele fazia culto na casa dele lá e eu ia participar. E a minha mãe também ia junto. Aonde eu ia, minha mãe queria ir junto. Mas não é porque ela queria me ajudar ou ela queria se envolver na obra, não, irmãos. É porque ela media força o tempo todo. Então, ela tinha uma febre de ciúme, uma febre de conquista, de ambição, uma febre que não era boa aos olhos de Deus. E ela frequentou o culto no pastor Tarcísio, na congregação, na igreja. Passou dias, a minha mãe fala para mim assim: filha, você está contente, né? Deus te chamou, Deus tem te usado. Porque, irmãs,
Quando a gente tem um encontro com Jesus, né, que a gente deixa ele entrar na nossa vida, a gente não sabe nada. E o pouco que a gente sabia antes, sem ele, vira totalmente uma ignorância declarada. Então, era como se eu fosse um bebê, estava aprendendo os primeiros passos. A primeira coisa que veio em mim, não vou responder minha mãe, não vou brigar com ela, não vou mandá-la embora, porque Deus não gosta dessas coisas. O que eu fizer, se ela chorar por minha causa, Deus vai tratar comigo. Minha mãe me chamou para poder ir na feira comprar, no mercado, fazer uma compra, e eu fui. E chegou lá, tinha um senhor. E ela começou a falar de Deus, do amor de Jesus para esse senhor. E não parecia a mesma mãe que eu tinha em casa. Aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor curou, o Senhor libertou a mãe. Ela está falando do Senhor com tanta autoridade. Aí eu comecei a ver assim, uma mudança nela. Mas a bronca da minha mãe não era com o pecador, com o perdido que não conhecia Jesus, ela tinha amor em fazer a obra de Deus, em ganhar alma para Jesus. A bronca da minha mãe era pessoal comigo. Marcamos um culto em casa, ela foi, eu cheguei do trabalho, ela foi, lá no culto, lá, até o pastor também foi, com a pastora Adriana, que a gente sempre trabalhou assim junto, quando eu estava no Brasil. E a minha mãe foi. Chegou lá no meio do culto, irmãs, a minha mãe falou assim, minha mãe falou para uma irmã assim, a irmã comentou com ela, a filha da senhora Cleia, eu gosto do jeito dela, Deus usa ela com autoridade. Eu vejo, ela é uma pessoa que se apresenta muito bem, ela é bonita, dona Alcira, falou assim para minha mãe. Aí minha mãe virou e falou assim, é sim, mas o sapato que ela está usando é meu, a saia que ela está usando é minha, a blusa que ela está usando é minha. Tudo isso, se você vê ela, você tem que ver a mãe dela, porque é a mãe dela que faz isso. Oi, irmãos, eu fiquei tão triste, mas tão triste. Ela tinha acabado de falar de Jesus para um senhor, para o dono do mercado, me conhecia. Ela não parou aí, não. Ela falou para o dono do mercado assim, olha, quando ela vier comprar aqui, pode liberar tudo que ela quiser, porque é ela que faz a comida lá em casa. Eu moro com ela, mas eu que faço, pode liberar para ela. Mas quando for pagar, você vai ver que não é ela que paga, sou eu. Minha mãe fazia questão de mostrar o poder econômico que ela tinha, a autoridade que ela usava no dinheiro. Manipulava o tempo todo as ações. E sempre falando de Jesus. E todo mundo amava estar com ela. Ela era uma ótima pessoa. Ela ajudava todo mundo. Aí o pastor Tarcísio e a pastora Adriana, sabe disso. Ela tinha um coração muito bom. Mas por trás daquela bondade dela, eu e as minhas irmãs choramos muito, não foi pouco, não. Chorávamos para que Deus a libertasse, pelo menos com nós, que a gente sabia que o problema era nosso. Mas aí veio à tona. O meu pai era espírita. Meu pai era pai de santo. Meu pai era pai de santo e a minha mãe é que trabalhava com ele. Então, tinha muita coisa escondida. É aí que eu quero chegar. É a importância de Jesus entrar na nossa casa e conhecer toda a área da nossa vida. Olha, filho, não tem que fazer pesado diante de pai e mãe. É uma lei aí, uma história agora, que pai e mãe têm que passar fome para dar para o filho. Mas aonde está escrito isso?
Em Provérbios diz que é para cuidar bem dos seus pais, para que seus dias andem melhor. Aonde está escrito que mãe tem que se descabelar para dar dinheiro ou para fazer a vontade de filho? Não existe isso. E se está acontecendo, Deus não está nesse negócio. E a minha mãe, agindo dessa forma, eu nunca discuti com ela. Esperei em Deus, pedi a Deus a libertação dela. E ela se libertou. Ela partiu para a glória com o Senhor, porque dos pecados dela o Senhor não lembra mais. Porque Deus, a maior visita de Deus, a maior bem-aventurança de Deus em nossas vidas, é quando nós reconhecemos o nosso erro e convidamos Ele a apagar, a transformar. O Senhor entra na nossa casa para nos dar conversão, transformação e obediência. Não é para te dar chave de carro, não é para te dar iate, não é para te dar mulher e um homem bem apanhado, porque nós queremos exibir um belo homem do lado. Não é nada disso. Conversão, transparência, obediência. Você alcança todas as dádivas de Deus. Minha mãe veio a falecer, se libertou, continuou na obra de Deus, e ali eu me separei dela, porque há tempo determinado para tudo. Ela ficou no Brasil, eu vim para a Europa. Eu vim para a Itália, fiquei 4 anos, depois fui para a Bélgica, depois fui no Brasil, fui para Portugal, minha mãe faleceu, entrou em coma. Eu estava em Portugal, a minha irmã aqui na Itália me chamou, compramos uma passagem, fomos vê-la, estive lá com ela. Quando eu entrei no avião, o Senhor falou para mim, eu estou recolhendo ela. E as minhas irmãs que não são evangélicas, os meus irmãos, viravam para mim e falavam assim, agora chegou a crentinha, agora ela vai orar e Jesus vai ressuscitar a mãe. E eu falava para eles, eu não vou ressuscitar. Eu vou só louvar a Deus, que ela teve o descanso dela. Foi por causa de vocês que Deus está levando ela, para ela ter o repouso eterno. Eu não incomodo ela com nada. Eu não obrigo ela a me dar nada. Tinha um irmão que comprava carro e queria trocar de carro, ela tinha que ir no banco fazer empréstimo para poder dar o dinheiro para o meu irmão. Comprei o carro, mas fala sério. E se nós falássemos alguma coisa com ela, ela não aceitava. Ela brigava conosco. Lava a boca com sabão para falar do seu irmão. Ela não teve o amor e os cuidados que ela esperava encontrar na vida dos filhos dela, mas na vida das filhas ela foi bem cuidada e bem amada. Em nome de Jesus. Vai para 22 anos que a minha mãe faleceu. Amém. Ela foi convertida. E o desejo da minha mãe era que todos os filhos dela servissem a Jesus, confessassem o Jesus como Salvador. Dos 5, já morreu 3, partiu 3. Não foi com Jesus, que foi muito novo, nem a gente conhecia Deus. Já foi. O do meio. O caçula foi com o Senhor e há 3 meses atrás faleceu o outro, que foi também. Então, Deus honrou o pedido dela. E na véspera dela passar mal, dela morrer, ela gravou um áudio e deixou uma mensagem. Filha, todas vocês, me perdoam. Eu não pude ser a mãe que vocês sempre desejou. Mas vocês corresponderam grandemente como filha. E eu não merecia. É honra ou não é honra de Deus? Claro que é. Eu amo a minha mãe. Até hoje. Não é porque ela morreu, não. Porque eu tenho esperança de que a gente ainda vai, né, ter uma oportunidade. Amém. Fazer como a sogra de Pedro. Jesus chegar e ir direto. Não precisar de intervenção, de pedido de ninguém.
Amém. Você é o que é. Não precisa mascarar. A gente não consegue representar o tempo todo. Porque esse Jesus que não avisou que chegava na casa, ele está te vendo. Ele pode chegar hoje na tua casa. Ele pode chegar hoje na minha casa. Amém, Jesus. E aí é você e ele. Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior do que filho, do que marido, do que emprego. Tudo. Não tem nada nessa terra que seja mais importante do que Jesus na nossa vida. Amém. O Senhor Jesus, ele nos traz sempre a lembrança. Ele mostra o primeiro e o segundo. Lá em Profeta Isaías 59, versículo 7, eu gosto muito de fazer essa comparação. O profeta Isaías é a época do mundo, na minha vida. Os pés que derramavam sangue, os pés que almejava aquilo que não era para mim, porque nós somos falhos. Mas o que eu fico alegre é que aqueles pés, ao deixar o Senhor Jesus entrar na minha casa, no meu tabernáculo, que é meu corpo, que é minha mente, a minha alma, o Senhor me mostra também, Romanos 10, 15, os pés formosos. Agora eu tenho os pés formosos para anunciar as boas novas, para falar das maravilhas do Senhor. E esses pés precisam estar prontos para socorrer. Quem é que está perto de nós hoje que a gente não tem coragem, não conseguimos ver, que precisamos tocar na mão e colocar de pé e falar, vai em paz. Vai trabalhar, vai servir o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Da forma que Ele te chamou. Não precisamos competir com ninguém, o evangelho ele é puro e genuíno. Precisamos apenas ter um caráter trabalhado, com o caráter do Senhor Jesus. Como está escrito, se você roubava antes de Cristo, com Jesus, agora você não rouba mais. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você adulterava, agora você não adultera mais. É tão simples a língua de Jesus. É tão simples esse Deus, que tudo pode, tudo vê, tudo faz. Basta nós recebê-los em nossa casa e reconhecer. Jesus não deixou os demônios falar, se manifestar. Já viu quando você vai orar para uma pessoa que começa, quem está aí? É o Zé Pilintra, é a Pombagira, quem está aí? Mas quem está aí? Não interessa quem está ali, Jesus chegou, você vai ter que sair. A linguagem do Senhor é essa. E se eu e você declaramos que somos filha do rei, filha dele, herdeira dele, quando ele leu o livro da vida que estava escrito lá do profeta Isaías, capítulo 60, e o meu espírito está sobre mim para me curar, para me libertar. Jesus leu isso escrito no livro da vida, que era o próprio Pai falando com ele. E se nós somos filha adotiva por ele, nós também temos esse direito. Então, se o Espírito do Senhor é sobre a minha vida, eu não posso desejar o mal para a pastora Rita. Eu não posso ter inveja. Eu não posso obter aquilo que é dela. Uma estrela, ela tem um brilho único. Ela, na mão da pastora Rita, ela vai brilhar. Talvez se eu surrupiar, se eu roubar essa oportunidade, essa estrela dela, em mim não vai dar um brilho. Em mim vai dar chagas, vergonha. Aí vocês podem pensar, mas, pastora Cléia, Deus não envergonha ninguém. Não envergonha ninguém, não. Quando ele falou para Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, tu me amas? Sim, senhor. Pedro, tu me amas? Não foi o profeta, foi o próprio Jesus que falou para ele, então, quando te converteres, apacenta minhas ovelhas. E como é que Jesus não envergonha ninguém? Ele não envergonha mesmo, irmãos. Ele dá o direito da gente ser liberto, da gente se libertar. Nada fica escondido. Debaixo do céu, do sol e da terra, é tudo vaidade. Está lá em Eclesiastes, tudo é vaidade.
E muitas das vezes nós temos até uma certa vaidade exuberante para com o próprio Senhor Jesus. Amém, Senhor. Eu estou pedindo uma porta de emprego. Mas você precisa orar. Mas eu tenho orado, estou orando. Não. Você precisa orar porque eu não fico sem trabalho. Está querendo colocar o quê? O seu Jesus é um, o meu é outro? Não é mais bonito falando assim, olha, minha amada, a porta vai se abrir. Porque Deus abre porta onde não tem, e aí, quando ele fecha, ninguém abre. Não é mais bonito? Você evangeliza a pessoa, ensina a palavra de Deus e glorifica o Senhor na sua vida e na vida daquela que, através da sua atitude, vai se aproximar mais dele. Não, há uma competição, uma corrupção de poder. Quem fala melhor, quem prega melhor, quem profetiza melhor. Gente, isso tudo é bobeira. Jesus vier hoje, tudo isso vai ficar. E o mais importante, vai ficar quem faz. Eu não sei nada. Se assim o Senhor desejar, eu não posso nada, o Senhor pode. Amém, Deus. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus chamou a existência, Jesus deu autoridade, poder para todos nós, expulsar demônios, e o demônio precisa ser expulso de dentro de nós, de dentro da nossa casa. Não adianta tampar os olhos nossos e querer expulsar o demônio do vizinho. Não adianta, irmãos. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele dá liberdade. Ele tem liberdade. Quando ele encontra liberdade em nós, vamos pedir a Deus hoje, Senhor, toma conta, entra na minha casa. Não fica só na sala de estar, que está tudo arrumadinho, não. Entra no meio da minha bagunça. Eu fiz uma bagunça aí, não estou conseguindo arrumar. E o diabo está tripudiando nessa bagunça minha. Me ajuda a colocar a casa em ordem, porque eu sirvo o Senhor. Eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Vamos servir. E Deus toma aquela palavra sua e transforma. A conversão é reconhecer a sua dependência com Deus. A transformação é sinais de prodígio depois que Deus entra com liberdade para governar a sua vida. E a obediência é a recompensa por todo o bem que ele nos faz, ser obediente a ele. Eu amei essa palavra, a sogra de Pedro. Comecei a analisar, a sogra de Pedro pode estar na casa da Rita, pode estar na casa da Luciene. Aonde é que a sogra de Pedro se encontra e eu não estendi a mão? Aonde é? Aonde é que tem uma família passando por lutas, por dificuldades, e eu estou recusando de estender a mão? Estender a mão, irmãos, não é fazer um cheque e te dar uma continha em dinheiro, não. Estender a mão é acreditar que você também faz parte, tem direito na salvação por Jesus Cristo, e que essa luta vai passar, porque o Senhor, ele nunca perdeu uma batalha, e essa também ele não vai perder. Estender a mão é ter misericórdia daquele drogado que não tem noção do que faz, e com isso derruba toda a família por causa do vício dele. Então vamos começar. O drogado não vai ouvir você falar de Jesus, mas ali dentro daquela casa deve ter alguém que deseja ver a cura daquele drogado. Se aproxima dessa pessoa, fala do amor de Jesus. Eu perdi um filho no mundo das drogas, eu não tive essa ajuda. Eu falo mesmo, não tive. Foi eu e Deus com uma experiência. E eu estava, sabe onde, igreja? Eu estava no Sem Terra, no interior do Rio de Janeiro, em Valência, fazendo um culto, ganhando 4, 5 almas para Jesus naquele culto alegre. Fui para casa, não consegui dormir, mas também não conseguia orar. Eu só ficava perguntando, Senhor, eu estou tão feliz, quantas almas para o Senhor? Isso meia-noite. Às 2h40 da manhã, meu filho é baleado com 12 tiros no peito, na boca, fizeram a maior covardia com ele. Agora, Cleia, você é a face de Jesus, era isso que eu escutava. Outros falavam, cadê seu Deus que não protegeu seu filho? Aonde seu Deus estava? Estava dormindo? Como fizeram lá os profetas de Baal? E eu falava, não, meu Deus é maravilhoso, porque tem 3 anos que ele está falando que vai recolher um para endireitar o resto. Os outros 2 viram homem.
Tenho 2 filhos no Brasil. Não me liga para me pedir dinheiro. Eu trabalho aqui para minha sobrevivência. Eu tenho os meus compromissos. Eu não dou nada para vocês. Eu já dei a minha juventude para vocês. Eu deixei a casa para vocês, não pagam renda. Vocês têm casa própria, graças ao sacrifício que eu fiz com seu pai. Não me peça nada. Eu quero ter uma velhice tranquila. Aceita Jesus, que o Senhor vai mudar a vida de vocês. Aceitaram, estão andando com Jesus. Família linda, maravilhosa. 10 anos que eu não vejo. A gente poda o filho de criar responsabilidade. E depois começamos a questionar com Deus. Por que isso? Por que aquilo? Ai, como eu sofro. Não, tu ainda não sofreu. Sofrer foi os discípulos, que teve morte horrenda depois de fazer toda a vontade do Senhor. Aí eu me pego, meu pai, eles tiveram essa morte obedecendo o Senhor. Imagina eu que não obedeço, como será o meu fim? Sabe qual vai ser minha morte se não obedecer a Deus? Sabe qual vai ser a morte da igreja que não andar nos conceitos, nos costumes e nos ensinos de Jesus? Morte para vergonha eterna. E essa morte, ela está disposta para todos. Mas a gente tem uma oportunidade de mudar e pegar a coroa da vida e exaltar o Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor me deu. Eu divido com os irmãos. Para mim foi muito edificante. Creio que foi edificante na vida de todos, porque Deus não perde uma palavra em vão. Se Ele permite falar, é porque nós precisamos, de alguma forma, pôr em prática. Amém? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. A paz, pastora Rita. Paz, amada Cléa, que Deus continue te usando, minha amada. Diante da gravidade, né? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Diante da gravidade, né? Do problema, né? Jesus não hesitou em ter misericórdia daquela mulher. Era sábado, aquele dia ali, né? E mesmo assim, ele havia ensinado, e Jesus havia ensinado pela manhã, a manhã toda na sinagoga, estava fadigado, cansado, mas isso não constituiu um obstáculo para que ele entender que a sogra de Pedro precisava de um milagre, de um socorro. Aonde Jesus chega, o milagre acontece. Amém? Que essa palavra venha ficar em nossos corações. Amém? Hoje eu vou terminar mais cedo, porque eu tenho que terminar minha tese do trabalho da faculdade. E eu vou terminar mais cedo hoje. O profeta Edson, seja bem-vindo, meu amado. Amém, minha pastora. Está se cumprindo a profecia do Congresso. Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Lembra? Lembra aquela profecia? Lembro, sim. Deus falou Lembro. novamente esses dias aqui. Que dia foi? Foi ontem. Usou o amado pastor Josenberg. Ele nem te conhecia quando o Senhor fez essa promessa aqui, revelou, né? Que haveria um congresso, tipo, o Senhor via um congresso, tipo, Foi um grande congresso. um grande congresso no estádio, né? Tipo, no estádio. E Jesus falou novamente Verdade. que vai haver um congresso assim, né? Que tocaria em vários países. Exato. Pode falar, meu Deus amado. é bom. Deus é bom. Bom te ver aqui, viu? Correria. Meio difícil esses tempos agora, que agora eu estou trabalhando, né? E aí é horário, domingo a domingo. É muita oração para Deus mudar esse quadro. Mas quando tem aquela vaga, a gente vem aqui ver os vasos aí. Os vasos que têm compromisso com os céus. Tá em extinção, mas não encontra aqui nesse grupo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O diabo quis acabar com minha história, com meu nome. Mas ele quebrou a cara. Quebra a cara. E Deus é bom. Deus nos deu dupla honra, porque Deus faz assim. Verdade. Vou pedir ao Senhor para estar orando agora no final, viu? E dando também a bênção final. Vou te pedir, a amada Cléa, você já orou? Quer orar agora, finalizando sua ministração, amada?
Cleia, Oi, Ruth, paz. já Meu finalizou? telefone ficou mudo, não te ouvi por nada, mas tá bom. Amém.